Olá, caríssimos alunos. Hoje nós vamos resolver as aulas 17, 18, 19 e 20 do setor A. Apostila 6, setor A, aulas 17 e 18. Teorema de Arquimedes, corpos total e parcialmente imersos. Enem, o movimento, o equilíbrio e a descoberta das leis físicas. Nessas aulas, número 1, Teorema de Arquimedes, empuxo. Considere um corpo imerso em um líquido em equilíbrio. Então, nós vemos as figuras, nós temos um líquido que está sendo puxado para cima pelo empuxo. O corpo está submerso ao líquido. A quantidade de líquido deslocado é puxado para baixo. Como as pressões laterais se equilibram, o corpo não tende a se movimentar horizontalmente. Por outro lado, a pressão na face inferior do corpo, mais profunda, é maior do que a pressão na face superior mais rasa. Portanto, como resultado dessa diferença de pressões, podemos afirmar que o líquido exerce uma força vertical para cima sobre o corpo. Tal força, denominada empuxo, pode ser calculada da seguinte maneira. E vetorial é igual a intensidade, que é igual a empuxo, que é igual ao peso do líquido deslocado, que é igual à densidade do líquido, vezes o volume do líquido deslocado, vezes gravidade. Direção sempre será vertical e sentido para cima. Então, o empuxo é uma grandeza vetorial, em que a densidade do líquido é dada em quilos metros cúbicos, o volume do líquido deslocado pelo corpo é dado em metros cúbicos e a gravidade em metros por segundo ao quadrado é a densidade do campo gravitacional. Logo, no Sistema Internacional de Medidas, a unidade do empuxo é dada em newtons. Note que o empuxo que um líquido exerce sobre um corpo tem a mesma intensidade que o peso do líquido que foi deslocado pela presença do corpo nesse líquido. Observação: caso o corpo esteja totalmente imerso em um gás ou em uma mistura de gases, o impulso vai equivaler ao peso do gás deslocado pelo corpo, sendo então o volume do gás igual ao volume do corpo. Temos que impulso é igual ao peso do gás, que é igual à densidade do gás, vezes o volume do corpo, vezes gravidade. Número 2. Teorema de Arquimedes. Corpo totalmente imerso. Considere um corpo de densidade, quilos metros cúbicos, volume, quilos metros cúbicos e massa, quilo. Inicialmente em repouso, totalmente imerso. Então, o volume do líquido é igual ao volume do corpo. Em um líquido de densidade, quilos metros cúbicos. Sendo o impulso, densidade do líquido vezes volume do líquido deslocado vezes gravidade, e peso do corpo igual a densidade vezes volume do corpo vezes gravidade. Densidade do corpo maior que a densidade do líquido, que implica que o peso do corpo é maior que o impulso, que implica que o corpo afunda. Densidade do corpo menor que a densidade do líquido, que implica que o peso do corpo é menor que o impulso, que implica que o corpo flutua. Densidade do corpo igual a densidade do líquido implica que o peso do corpo é igual ao impulso, que implica que o corpo permanece em equilíbrio onde quer que seja abandonado. Número 3. Teorema de Arquimedes, corpo parcialmente imerso. Considere um corpo de densidade quilos metros cúbicos, volume quilos metros cúbicos e massa quilo. Em equilíbrio parcialmente imerso, o volume do líquido deslocado menor que o volume do corpo. Em um líquido de densidade quilos metros cúbicos. Então, observe agora que o corpo está um pouquinho mais acima. Não totalmente acima do líquido, mas uma parte submersa e uma parte imersa. Como o corpo está em equilíbrio, a resultante é nula. Impulso é igual ao peso do corpo. Portanto, a massa do líquido deslocado é igual à massa do corpo. Da expressão anterior vem que densidade do líquido vezes o volume do líquido deslocado é igual à densidade do corpo vezes o volume do corpo. Logo, nós vamos ter uma proporção de volume do líquido deslocado sobre o volume do corpo é igual à densidade do corpo sobre a densidade do líquido. Portanto, a fração imersa corresponde à densidade relativa entre o corpo e o líquido. Em classe, número 1. Digamos que você esteja segurando uma lata de refrigerante fechada debaixo da água, como mostra a figura seguinte. Considere que a densidade da água da piscina seja igual à densidade da água, que é igual a 10 ao cubo quilos metros cúbicos. Que a massa da lata de refrigerante, supostamente cilíndrica, seja igual à massa do corpo, igual a 350 gramas. Que a pressão atmosférica local seja igual à pressão atmosférica 10 a quinta newtons metros quadrados. E que o campo gravitacional local seja igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Calcule. Letra A. As pressões
inferior e superior em Nm², que a água da piscina exerce nas faces interiores superior da lata, respectivamente. Obter também variação da pressão, que é igual à pressão inferior menos pressão superior em Nm². Então vamos resolver o exercício 1 das aulas 17 e 18. A letra A ele pede a pressão inferior e a pressão superior que exerce sobre a lata de refrigerante. Bom, então nós temos que a pressão inferior é igual à pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. Então, pressão inferior é igual a pressão atmosférica que ele me dá aqui é 10 a quinta Nm². Então, 10. A pressão hidrostática eu vou converter para densidade vezes gravidade vezes altura, que é a fórmula da pressão hidrostática. Pressão inferior, então, vai ser 10 a quinta, não tinha colocado quinta ali. A densidade que ele me dá, ele pede para eu considerar 10 ao cubo. A gravidade do planeta é 10 e a altura em que está a lata é 60 centímetros. Só que nós temos que transformar esses centímetros para metros. Então vai ser 0,6. 60 centímetros vale 0,6 metros. Bom, pressão inferior é igual a 10 a quinta, 10 a quarta vezes 0,6. Bom, pressão inferior, então, sofrida pela caixa, nós vamos colocar a resposta em 10 a quarta. Então, eu vou pegar aqui, vou fatorar com 10 vezes 10 a quarta, vai dar 10 a quinta. Mais 0,6 vezes 10 a quarta. Como os dois estão na mesma base, então, pressão inferior, 10 mais 0,6, 10,6 vezes 10 a quarta Nm². 10,6 vezes 10 a quarta Nm² é a resposta que o autor está colocando. Mas o ideal seria 1,06 vezes 10 a quinta Nm². Por que essa seria ideal? Porque lá no enunciado ele coloca que a pressão atmosférica é 10 a quinta e não 10 a quarta. Mas o autor ele manteve essa resposta aqui. Então a gente vai trabalhar com 10,6 vezes 10 a quarta Nm². Vamos continuar então calculando a pressão superior. A gente ia calcular a pressão exercida embaixo da lata, agora em cima da lata. A fórmula é a mesma, pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. Pressão superior, então, vai ser igual a 10 a quinta, que é a pressão que sofre a caixa, que está lá no enunciado em 10 a quinta Nm², pressão atmosférica, mas vamos converter a fórmula, densidade vezes gravidade vezes altura. Pressão superior, então, será 10 a quinta. A densidade vai ser 10 ao cubo, que é o que está no enunciado. A gravidade é 10. Agora a altura muda. A altura vai ser 40 centímetros. Em metros, 0,4 metros. Nós vamos trabalhar com metro. Nós vamos trabalhar em centímetros ali, vamos trabalhar com metro. Porque a fórmula é pelo Sistema Internacional de Medidas. Então, pressão superior é igual a 10 a quinta vezes 10 a quarta vezes 0,4. Vamos fazer a mesma coisa, vamos converter isso aqui. 10 vezes 10 a quarta. Então, 10 vezes 10 a quarta mais 0,4 vezes 10 a quarta. 10 mais 0,4. 10,4 vezes 10 a quarta Nm². Só que isso não é a notação ideal, porque a notação ideal é em Pascal. Então ficaria ou Nm². Então, calculando a variação de pressão, vai ser a pressão superior menos a pressão inferior. A resposta anterior da pressão superior foi 10,6 vezes 10 a quarta, menos da pressão inferior foi 10,4
vezes 10 a quarta. 10 a quarta você repete. Então, 10,6 menos 10,4, 0,2 vezes 10 a quarta, Newton metro quadrado. Então, a variação de pressão ΔP, a variação de pressão ΔP e o empuxo não dependem da profundidade. Letra B. As intensidades das forças inferior e força superior em Newton que a água da piscina aplica nas faces inferior e superior da lata, respectivamente. Suponha que a água da base da lata seja igual a S igual a 50 centímetros quadrados. Letra B. Ele pede agora para a gente calcular as intensidades da força de inferior e a força superior. Então, força inferior vai ser igual a pressão inferior vezes a área. A área a gente representa por superfície, então S. Nesse caso, quanto que foi a minha pressão inferior que a gente achou? A gente calculou então que foi 10,6 vezes 10 a quarta. A área ele me dá que é 50 centímetros quadrados. Eu vou ter que transformar em 50 centímetros quadrados em metros. Então vai ser 50 vezes 10 a menos 4. Então menos 4 significa metros quadrados, transformando centímetros quadrados em metros quadrados. Veja bem, aqui é 10 a 4, aqui é 10 a menos 4. Então força inferior é igual a 10,6, ó, eu posso anular os dois, vezes 50. Porque 4 menos 4 vai dar 10 a 0, 10 a 0 vai dar 1. Então, força inferior vai ser 10,6 vezes 50. 10,6 vezes 50, 6 vezes 5, 30, 0, 3, 5. Uma casa, 530 newtons. Força superior é igual a pressão superior vezes a área. Força superior, a nossa pressão superior do 10,4 vezes 10 a quarta. A área que nem nós fizemos anterior, do mesmo jeito. 50 centímetros vai ser para transformar em metro, 50 vezes 10 a menos 4. Então, força superior, ó, posso cortar aqui, porque vai dar 10 a quarta vezes 10 a menos 4, vai dar 10 elevado a 0, que vai dar 1. Então, vai ficar 10,4 vezes 50. Força superior é igual a 10,4 vezes 50. 0, 5 vezes 4, 20, 2, 5. 520 newtons. C. A intensidade do empuxo na lata. Vamos à letra C. Calcular a intensidade do empuxo. Ó, o empuxo é uma força. Nós já calculamos então a força superior e a força inferior. Então a letra C, o empuxo, vai ser a variação da força superior menos a força inferior. O empuxo, então, vai ser, a nossa força superior deu 530 newtons. E a outra, 520. Então, o empuxo vai ser 10 newtons. Vamos entender o que é o empuxo. Quando você pula dentro de uma piscina, você não afunda. Automaticamente, quando você puxa, uma força te puxa para cima. Aquela força que puxa você para cima é o empuxo. Quando você joga, por exemplo, alguma coisa que bate na água, afunda um pouquinho e volta. O que faz ele voltar é o empuxo. D. O peso de um cilindro da água de piscina cujo volume é igual ao da lata de refrigerante. Na letra D nós vamos calcular o peso de um cilindro de água de piscina cujo volume é igual à lata do refrigerante. Então, como é peso, nós vamos usar a fórmula do peso. Peso é igual a massa vezes gravidade.
Como a gente está trabalhando com líquido, então vai ser peso do líquido é igual a massa do líquido deslocado vezes a gravidade. Vou colocar aqui peso do líquido deslocado. Peso do líquido deslocado é igual a massa do líquido deslocado vezes a gravidade. Eu não tenho a massa, mas eu tenho a densidade. Fórmula da densidade é massa sobre volume. Então a massa é igual a densidade vezes volume. Então aqui eu vou substituir por densidade vezes volume vezes a gravidade. Porque densidade vezes volume é a própria massa. Eu ainda posso alterar esse volume. O volume eu posso chamar de área vezes altura. Porque o volume eu posso calcular como a área vezes a altura. Então, pressão do líquido deslocado é densidade vezes a área vezes a altura vezes gravidade. Essa é a fórmula que eu vou trabalhar. Então, pressão do líquido é igual a 10 ao cubo, que é a densidade. A área, o problema me dá, que é 50 centímetros quadrados. Eu vou ter que colocar em metros. 50 vezes 10 a menos 4. A altura em questão, ele diz que a latinha tem 20 centímetros. Então, em metros, 0,2. E a gravidade é 10. Pressão do líquido deslocado é igual a 10 ao cubo. 50 vezes 0,2 vai dar 10. 10 a menos 4 vezes 10. Em cima desse 10, existe um imaginário. Então agora é só cálculo de potências, de mesma base. 10, 3 mais 1, 4 mais 1, 5. 10 a quinta vezes 10 a menos 4. Como está multiplicando? 5 menos 4, 1. 10 elevado a 1, que é igual a 10 newtons. Como é peso, newton. E, caso essa lata seja abandonada, ela flutuará, afundará ou permanecerá onde está. Letra E. Nós temos que ver então se a lata vai afundar ou vai permanecer onde está ou se ela vai flutuar. Então, nesse caso, nós temos que calcular o peso da lata. Então, letra E. Peso é igual a massa vezes gravidade. Peso, qual é a massa da lata? 350 gramas. Então, 350 gramas equivale a 0,35 quilos. E a gravidade do planeta, 10. Peso é igual a 3,5 newtons. Então, no exercício anterior, nós calculamos que o peso de um cilindro de água, de piscina, cujo volume é igual ao da lata, pesaria 10 newtons. Então, quer dizer que isso é um empuxo. Então, nesse caso, o peso da lata é menor que o empuxo. Ela flutuará. Então aqui deu 3,5 e lá deu 10. Então 3,5 é menor que 10, então ela flutua. Exercício 2. Nascido em uma colônia grega, onde hoje é Cilícia, Itália, Arquimedes de Siracusa nasceu em 287 a.C. e faleceu em menos 212 a.C., foi um dos maiores pensadores da nossa história. Suas contribuições foram decisivas para o desenvolvimento da matemática, em especial para a geometria, para a física, astronomia e engenharia. Há uma curiosidade muito interessante sobre esse grande pensador. De acordo com Marcus Vitruvius Polio, nasceu em 80 a.C. e faleceu em menos 15 d.C. Engenheiro e arquiteto romano, o rei Hierão II de Siracusa, que nasceu em 306 a.C. e faleceu em menos 215 a.C., solicitou a Arquimedes que descobrisse se a coroa que havia encomendado a seu artesão realmente tinha sido construída de ouro maciço. Como descobrir, sem danificar a coroa, que era sagrada, se o artesão havia enganado o rei? Arquimedes resolveu esse problema quando foi tomar banho. Ao verificar que o nível da água da sua banheira subia enquanto ele entrava, ele descobriu que o volume da coroa, cujo formato é bastante irregular, poderia ser determinado dessa mesma maneira. Depois disso, bastaria obter a densidade da coroa, comparando-a com a do ouro. Contando que Arquimedes ficou tão entusiasmado com sua descoberta que acabou saindo correndo nu pelas ruas, exclamando Eureka, Eureka, que significa descobri, descobri. Em grego, segundo Vitruvius, o artesão realmente havia falsificado a coroa do tirano Hierão II, construindo-a de prata e revestindo-a de ouro. Suponha que Arquimedes tenha entrado em sua banheira, que estava completamente cheia de água, como mostra a figura.
Para não desperdiçar água, existe uma tina ao lado dessa banheira que permite o reconhecimento de toda a água transbordada. Suponha que Arquimedes tenha mergulhado completamente na banheira, o que provocou o transbordamento de 50 litros de água nessa tina. Se a massa de Arquimedes fosse 80 kg, qual seria a intensidade da normal de contato aplicada pela banheira nele? Considere a densidade da água 10 ao cubo quilos metros cúbicos e a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. No exercício 2, então, nós temos que calcular a normal. O que é a normal? Quando o Arquimedes ele entrou dentro da banheira, ou dessa tina grande, tem uma força que exerce na parte do fundo da tina, que é chamada de normal, que não deixa ele nem a água passarem dela. É a mesma coisa quando você assenta. Quando você se assenta, a cadeira suporta o teu peso. Então ali tem uma normal. Mas se o seu peso for maior do que a normal, o que vai acontecer? A cadeira quebra. Então nesse caso, qual é a normal que está sendo atuada para que o Arquimedes não afunde? Isso que nós vamos ter que calcular. No fundo da tina, né? A força normal que está no fundo da tina. Bom, a primeira coisa que nós vamos ter que calcular vai ser o empuxo. Então, o empuxo é igual a densidade vezes volume vezes gravidade. Vamos calcular o empuxo. Densidade da água é 10 ao cubo. O volume é 50, só que eu vou ter que transformar esse 50 em metro cúbico. Então, 10 a menos 3. 50 litros vai ser 50 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. E a gravidade 10. Então, o empuxo é igual. Posso cortar aqui, 50 vezes 10, 500 newtons. Esse é o empuxo. Vamos calcular o peso do Arquimedes. Peso é igual a massa vezes gravidade. Qual é a massa do Arquimedes aqui? Esse Arquimedes aqui está pesando 80 quilos. E a gravidade do planeta é 10. Então, 800 newtons. Então, para a gente calcular normal, a gente tem que entender o seguinte. Então, isso aqui é a tina onde entrou o Arquimedes. Tem o peso dele, que puxa para baixo. E existe uma força que não deixa ele afundar, que é a normal. E, além disso, tem outra que deixa ele boiando, que é o empuxo. Então, eu tenho, contra o peso, eu tenho o empuxo e a normal. Então, eu posso dizer que empuxo mais normal é igual a peso. Quanto que deu o meu empuxo? Que a gente calculou agora há pouco, 500. Mais a normal e o peso deu 800. Então, a normal vai ser 800 menos 500. A normal vai ser 300 newtons. Número 3. A geleira Perito Moreno é um gigantesco glaciar localizado no sul da Patagônia Argentina, próximo à divisa com o Chile. Ela possui 5 km de largura e 60 metros de altura. Seu nome é uma homenagem ao cientista, naturalista e explorador argentino Francisco Pascasio Moreno, conhecido como Perito Moreno, que nasceu em 1852 e faleceu em 1919. Esse glaciar é considerado uma das mais importantes reservas de água doce do mundo. Sua beleza e imponência são realmente admiráveis, como ilustrado a seguir. Como esse glaciar escorre pela montanha com uma velocidade de 2 metros por dia, vez por outro um grande bloco de gelo se destaca do conjunto e cai no lago de água doce que o margeia. Letra A. Qual é aproximadamente a fração imersa de um bloco de gelo que flutua no lago que margeia o Perito Moreno? Considere que a densidade do gelo do glaciar seja a densidade do gelo 0,9 gramas por centímetro cúbico e que o da água doce seja a densidade da água doce 1 grama por centímetro cúbico. Bom, então vamos ao exercício 3. Qual é aproximadamente a fração imersa de um bloco de gelo que flutua no lago que margeia o Perito Moreno? Então ele me deu os dados, a densidade do gelo glaciar, que é 0,9, me deu também a densidade da água doce, que ele considerou 1. Para a gente poder calcular, nós vamos usar então a razão de proporção. Volume do líquido deslocado sobre o volume do corpo é igual a densidade
do corpo sobre a densidade do líquido. Bom, vamos readaptar então. Esse volume do líquido deslocado vai ser o volume imerso. O volume do corpo vai ser volume total. Vou colocar um Vzinho aqui melhor. Volume total. Densidade do corpo, nós vamos então colocar como a densidade do gelo, que o corpo é o gelo, né? E a densidade do líquido vai ser a densidade da água doce. Bom, vamos colocar agora os valores. A fração imersa, então, é 0,9 dividido por 1. 0,9 dividido por 1 então vai ser o valor do meu volume imerso. Bom, vamos então calcular o que ele pede. A fração imersa vai ser 0,9, equivale então a 90%. E a fração, o volume emerso, que é o que boia, vai ser 100% menos 90%, que vai dar 10%. Letra B. O lago do Perito Moreno desemboca no mar. Muitos blocos de gelo se movem pelo lago em sentido ao mar, e nesse percurso eles vão derretendo. A fração imersa desses blocos é alterada durante esse percurso? Justifique. A fração imersa não é alterada, pois ela não depende do tamanho dos blocos de gelo, mas apenas das densidades do gelo e do líquido onde ele flutua. Letra C. Apesar do derretimento, muitos desses blocos acabam alcançando o mar. Sabe-se que a densidade da água do mar é maior do que a da água doce. A fração imersa desses blocos é alterada quando eles estão flutuando no mar? Justifique. De acordo com a expressão, densidade da água vezes volume imerso igual a densidade do gelo vezes volume total, que são constantes, quando a densidade do líquido aumentar, a densidade da água salgada será maior do que a densidade da água doce. O volume imerso vai diminuir, ou seja, o bloco ficará mais para fora da água. Com efeito, a flutuabilidade em água salgada é maior. Letra D. Quando um bloco de gelo despenca em um lago, ele tende a aumentar o nível da água nesse lago. E depois ele derrete? Quando um bloco de gelo que flutua em água doce derrete, o nível da água do lago não varia. Aulas 19 e 20, noções de hidrodinâmica, vazão e lei de Bernoulli. Enem, o movimento, o equilíbrio e a descoberta de leis físicas. Nessas aulas, número 1. Considere que um fluido escorre, escoamento não viscoso, incompressível, laminar, natural estacionário, por uma tubulação como ilustrado a seguir. A vazão Z desse fluido, em metros cúbicos por segundo, pelo tubo é definida pela expressão vazão é igual a volume dividido pelo tempo, em que V é o volume escoado em metros cúbicos no intervalo de tempo em segundos. A vazão Z em metros cúbicos por segundo também pode ser calculada em função da velocidade V de escoamento do fluido em metros por segundo e da área S da secção transversal em metros quadrados, como segue. Vazão é igual a velocidade vezes a área da seção transversal. Mesmo que a seção transversal S do tubo varie, a vazão Z ao longo do tubo permanece constante, ou seja, o produto V vezes S permanece constante, princípio da continuidade. Assim, se o tubo se tornar mais estreito, a velocidade de escoamento aumentará. De modo oposto, se o tubo alargar, a velocidade diminuirá. Velocidade 2 menos velocidade 1, conforme a figura. 2. Lei de Bernoulli. Considere que um fluido escoe, escoamento não viscoso, incompressível, laminar, natural, estacionário, por uma tubulação como ilustrado a seguir. Note que em certa região dessa tubulação foram instalados 3 instrumentos de medida de pressão, um manômetro, um piezômetro e um tubo de pitot, sendo D km³ a densidade do fluido, pressão em Nm², do fluido, que é medida pelo manômetro, gravidade, a intensidade do campo gravitacional local, metros por segundo é a velocidade das partículas de fluido, que se movem próximo à extremidade do tubo de pitot. Temos a lei de Bernoulli.
Carga de elevação mais a carga da elevação da pressão mais a carga da elevação da sua velocidade sempre será constante, em que o termo H em metro é denominado carga de elevação. Ele corresponde à altura das partículas de fluido que se movem próximas à extremidade do tubo de Pitot, que é interna à tubulação. O termo carga de elevação pressão é igual a pressão dividido pela densidade vezes a gravidade, e é dada em metro, denominada carga de pressão. Ele corresponde à altura da coluna de fluido do piezômetro. O termo carga de elevação velocidade é igual a velocidade ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade, também é dada em metro, denominada carga de velocidade. Note que a soma pressão sobre densidade vezes gravidade mais velocidade ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade corresponde à altura da coluna de líquido do tubo de Pitot. Como a energia mecânica do fluido permanece constante, não há bombas nem atrito viscoso. Carga total: H mais H pressão mais H velocidade, indicada pelo nível do fluido dentro do tubo de Pitot, permanece constante ao longo da tubulação. Na prática, a conclusão mais importante a respeito dessa equação é para escoamento aproximadamente horizontais, cargas de elevação constante, nas regiões sobre a velocidade de escoamento, e, portanto, a carga de velocidade é maior, a pressão de fluido, e, portanto, a carga de pressão é menor e vice-versa. Em classe, exercício 1. Apesar da abundância, os recursos hídricos brasileiros não são inesgotáveis. Por isso, a utilização racional da água é um dever de todos. Segundo a Fundação SOS Mata Atlântica, estima-se que o desperdício de água no Brasil chega a 70%. Ainda segundo essa fundação, quase 80% do consumo mensal de uma residência ocorre nos seus banheiros. Só para que você tenha uma ideia, um banho demorado chega a gastar entre 95 e 180 litros de água potável. Por isso, para economizar a água, um banho não pode levar mais do que 15 minutos. A dica da SOS Mata Atlântica é: abra o chuveiro, molhe-se, feche, ensaboe-se e depois abra para enxaguar, em vez de passar o tempo todo com o chuveiro ligado. Suponha que a vazão de um determinado chuveiro elétrico seja de 4 litros por minuto. Qual é a duração de um banho econômico cujo consumo é de 20 litros de água? Então vamos resolver o exercício 1. Suponha que a vazão de um determinado chuveiro elétrico seja 4 litros por minuto. Qual é a duração de um banho econômico cujo consumo é de 20 litros de água? Vazão é igual ao volume sobre variação do tempo. A vazão ele deu em 4 litros por minuto. O volume serão 20 litros de água. Quanto tempo eu vou gastar para tomar esse banho? Vamos ver. Multiplicando cruzado, vai ficar 20 dividido por 4. Será então em 5 minutos. Número 2. Suponha que um bombeiro tenha que apagar um foco de incêndio a 130 metros distante do seu caminhão. No entanto, sua mangueira, cujo comprimento é de 30 metros, está esticada e não alcança esse foco de incêndio, como mostra a figura. Na ponta da mangueira há um bico de regulagem de abertura. Qual deverá ser a redução percentual na área da abertura do bico para que o alcance do jato de água, que é de 10 metros, passe para 100 metros? Suponha que o bico da mangueira sempre se mantenha direcionado horizontalmente e que a vazão permaneça sempre constante. Despreze quaisquer perdas de energia. Para que o alcance do jato, o lançamento horizontal, seja multiplicado por 10, é necessário que a velocidade do jato também seja multiplicada por 10. De acordo com a expressão, vazão é igual a velocidade vezes área. Mantendo essa vazão Z constante, para que a velocidade V seja multiplicada por 10, a área S deverá ser reduzida a 10% do seu valor inicial. Número 3. Um dos instrumentos mais adequados para a pintura de grandes superfícies, como portões, cercas, muros, carrocerias de veículos, é a pistola de tinta. Normalmente, tal equipamento é constituído de um compressor de ar, uma mangueira e da pistola propriamente dita, como ilustra a figura. O acabamento com a pistola é muito superior àquele obtido com pincéis ou rolos, porque as camadas de tinta ou verniz são mais finas e uniformes, sem marcas, manchas, escorridos ou falhas. Além disso, ela costuma proporcionar uma boa economia de material. A figura seguinte ilustra o modelo simplificado de um tipo de pistola de tinta, em corte. Explique qualitativamente, com base na lei de Bernoulli, qual é o mecanismo pelo qual a tinta é aspirada
pela pistola. O mecanismo pelo qual a tinta é aspirada pela pistola é o seguinte. Primeiro, a vazão de ar é mantida constante pelo compressor. De acordo com a equação da continuidade, a velocidade do ar no bico da pistola, onde ocorre o estreitamento da tubulação, é maior do que na mangueira. Segundo, de acordo com a lei de Bernoulli, quanto maior a velocidade do fluido, menor tende a ser a sua pressão. Então, quanto maior será a velocidade, mantida a carga de elevação constante, menor será a pressão. Terceiro, a tinta é aspirada pela pistola porque a pressão na superfície livre da tinta dentro do reservatório é superior à pressão na região interna do bico. Então nós resolvemos as aulas 17, 18, 19 e 20. Vocês já podem ir no plural e resolver as tarefas mínimas e complementares. Não deixe acumular atividades, gente. Já vai fazendo, já vai eliminando, para que você fique tranquilo. Tá certo? Logo, logo nós já vamos marcar uma avaliação dessas aulas.